O profissional motorista no Brasil é legalmente reconhecido desde a década de 40, quando foi aprovada a CLT, que criou as chamadas categorias profissionais diferenciadas. Já se passaram mais de 70 anos da lei que reconheceu, entre outras profissões, a de condutores de veículos rodoviários e tratoristas. Na década seguinte foi fundada a CNTTT, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, que hoje representa mais de 5 milhões de motoristas em todo o Brasil. Foi nesta mesma época que começou a mecanização agrícola no país. Os primeiros tratores chegaram por aqui no início dos anos 50 e mudaram a cara do campo. 30 anos mais tarde, na década de 80, as máquinas ganharam ainda mais espaço e começaram a substituir a mão de obra humana, principalmente na produção de grãos, o que deixou a agricultura brasileira mais competitiva no mercado internacional. Hoje, o país é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. As máquinas estão bem mais modernas e substituíram o homem em praticamente todo o território nacional. Muitos desses ex-trabalhadores rurais se qualificaram e conquistaram outro status profissional, o de condutores de veículos. A decisão de enquadrar essa categoria como diferenciada é da Comissão de Enquadramento Sindical do Ministério do Trabalho, que definiu o seguinte: os motoristas, tratoristas, ajudantes e encarregados de veículos são considerados como diferenciados, mesmo quando prestam serviço à empresa rural. Devem, pois, suas contribuições serem recolhidas para o sindicato específico da categoria. Os profissionais que vamos apresentar agora representam milhões de trabalhadores que fazem parte da categoria diferenciada a que se refere a consolidação das leis do trabalho no Brasil e que ajudam o país a produzir e crescer. Esse é o Jones. Ele tem 32 anos e todos os dias tem como rotina, logo cedo, esperar o transporte nesse mesmo ponto. Aqui ele embarca em um ônibus que o leva para mais um dia de trabalho suado. Todo mundo aqui já se conhece, já que trabalham na mesma empresa. Inclusive, todos, sem exceção, exercem a mesma função. E o Jones confirma isso. Neste ônibus só vai motorista, não viaja trabalhador rural. A viagem é longa e, como tem muito assunto em comum, os motoristas gastam o tempo conversando até chegarem à usina. O Jones conta que hoje dirige o caminhão de transporte de cana graças a uma oportunidade que apareceu na empresa. Por exemplo, eu não era motorista, né? Eu aprendi a trabalhar aqui dentro. Então a usina oferecia essa oportunidade e eu vim para cá. O Adécio, que trabalha na mesma usina, também é motorista. Só que ele dirige esse tratorzão aí. Ambos, para assumir o posto, tiveram um treinamento idêntico, como confirma o chefe deles. No caso de o transporte de cana, ele tem que possuir a carteira letra E. Por que a carteira E? Porque ele vai estar trafegando com esse veículo em rodovias municipais, estaduais e até mesmo federais. No caso do motorista de transbordo, ele também tem que usar a letra D. Por quê? Ele é a carteira exigida para o transporte de caminhões truques. E no caso de colhedora de cana, a letra C. A responsabilidade é a mesma, tem que ter a mesma documentação e o que muda é a rotina de trabalho. Que eu diga, seu Aparecido, a rotina de trabalho dele é um pouco diferente. Depois de tomar café com a esposa e arrumar as malas para passar uns dias fora, é hora da despedida. O seu Aparecido é motorista de uma empresa de transportes e fica na estrada por cerca de 3 dias antes de voltar para casa, ao contrário dos outros 2 motoristas que nós mostramos. Esse sempre foi o sonho dele. Eu decidi ser motorista porque desde criança começava a desenhar caminhãozinho e aí foi crescendo, foi tomando gosto, virou profissão. Uma profissão única, exercida por pessoas com as mesmas habilidades. Nisso, seu Aparecido também concorda. Acho que todos são profissionais, né? Todos têm que ter a mesma documentação, os mesmos cuidados. O que muda é a rotina. Que o motorista rural fica mais em casa, né? Provavelmente todo dia com a família. E a gente que viaja passa mais tempo fora. Acho que a rotina, a responsabilidade é a mesma. Como todo condutor de veículos de transporte de carga ou máquina agrícola, todos passaram por um treinamento específico. O Código de Trânsito Brasileiro exige que condutores desse tipo de veículo tenham habilitação categorias C, D ou E.
Bom, como se percebe, praticamente não existe diferença entre o trabalho de profissionais como o que nós apresentamos agora. Eles tiveram o mesmo treinamento para ter habilitação e, perante a legislação brasileira, os dois também são profissionais idênticos. Ou seja, de acordo com a decisão da Comissão de Enquadramento Sindical já citada, não há distinção entre motoristas do setor rural e condutores de outros veículos. Aliás, eles podem ser vistos dividindo o mesmo espaço com todo tipo de veículo em várias estradas brasileiras, principalmente os caminhões de transporte de cana-de-açúcar. Os bitrens trafegam inclusive nas áreas urbanas, nas mesmas vias que rodam carros, ônibus e outros caminhões. Portanto, o condutor desse tipo de veículo é motorista como qualquer outro. Ou seja, alegar que a OJ 315 interpreta de maneira diferente é alterar o enquadramento sindical desses profissionais, afrontando a legislação ordinária, a Constituição Federal e, principalmente, a vontade desses trabalhadores. O motorista, ainda que exerça suas funções no meio rural, pertence à categoria profissional diferenciada. E isso está expressamente previsto no artigo 4º do decreto número 73626/74, que regulamentou a Lei 5.889 de 73. Nesse sentido, visando apaziguar alguns conflitos de representação sindical, o MTE expediu a nota técnica número 03/2009 da CGRS/SRT/TEM com o seguinte teor: nessa conformidade, não se vislumbra óbice quanto à representação dos motoristas, tratoristas, operadores de máquinas agrícolas, carregadores de veículos e operadores de empilhadeiras, em conjunto com os trabalhadores rodoviários, independente da área de atuação, urbana ou rural, prevalecendo dessa forma a avaliação e decisão dos próprios trabalhadores interessados. A Lei 12.619 é bem clara sobre essa função de motorista profissional, quando diz que integram a categoria profissionais de veículos automotores, cuja condução exija formação profissional e exerçam atividade mediante vínculo empregatício no transporte rodoviário de passageiros e transporte rodoviário de cargas. Vale destacar que o termo transporte rodoviário a que se refere a lei serve apenas para distinguir de outros modelos de transportes existentes no Brasil, como o ferroviário, o fluvial e o aeroviário. Juristas como o desembargador do TRT da 2ª Região, o Dr. Davi Furtado Meirelles, em uma palestra feita em um congresso, foi bem claro sobre o enquadramento de condutores rurais e citou que vários tribunais mudaram suas decisões. E a mesma situação em Minas Gerais, vi a mesma situação em Goiás e no Rio Grande do Sul, né? Me parece que o entendimento, a posição dos tribunais regionais de trabalho, a tendência é mudar o seu posicionamento para reconhecer que o condutor rural, né, é uma categoria diferenciada e não mais incorpora a categoria dos trabalhadores rurais. Aonde que o condutor rural vai ser melhor representado? Pelo trabalhador rural, pelo sindicato rural ou pelo motorista? A desembargadora da 15ª Região, doutora Tereza Asta Gimignani, também confirmou essa posição durante um fórum de segurança no transporte rodoviário realizado em Bauru, no interior paulista. O que fez a Lei 12.619 ao integrar novos artigos na CLT? Ela disse claramente: eu, Lei 12.619, estou criando um estatuto para o motorista. E ao criar esse estatuto, eu estou dizendo com todas as letras que todos os motoristas integram uma determinada categoria, que é uma categoria diferencial, pouco importando para quem eles trabalham. A CLT também especifica para o profissional motorista um sindicato próprio, independentemente do setor econômico, ou seja, não importa qual setor o profissional trabalhe, ele é motorista. Portanto, para que sejam tratados como tal e atendidos em todas as suas necessidades, é preciso que não se faça distinção. Excluir motoristas integrantes da categoria diferenciada fere a finalidade da lei e tira a proteção que o Estatuto Profissional próprio lhes dá. Assim,
Profissionais como os que nós mostramos no início deste vídeo e outros milhões que trabalham por esse imenso Brasil podem se sentir mais confortáveis e representados de maneira justa.